Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje a gente vai falar um pouco de cultura e cultura de graça para a comunidade. Começa no domingo e vai até o dia 6 de julho, próximo sábado, o Fest Infante, o festival de teatro infantil aqui de Itajaí, que já está na terceira edição. Aqui no estúdio eu vou conversar com Daniel Oliveto, que é o curador do evento. Daniel, muito bacana, né, trazer toda essa gama de cultura voltado para a criança, né? A criança é um espectador em potencial do teatro. Acho que ele é o espectador fundamental do teatro, né? É até um clichê falar, mas é tão óbvio que precisa dizer de novo sempre, às vezes, né? Eu acho que a criança, ela é o público de amanhã, mas ela é o público de hoje também, então ela orienta um pouco como a gente está pensando linguagem, como que a gente está pensando comunicação também para esse público, né? Acho que é um público fundamental que a gente tem uma atenção muito específica, assim, muito especial mesmo. E o Fest Infante aí se formou, né? Se firmou aí como um festival, um dos grandes festivais aí voltados para a criança, né? Eu acho que ele fez o festival tem um feito que é muito importante, assim, é um festival que está na terceira edição, ele já teve um super impacto, assim, né? Posso falar isso bem sem falsa modéstia, porque faço parte, né? Faço uma parceria no festival, não é um festival, não é uma realização minha, então acho um festival muito. Ele tem 3 edições e ele já fez um boom na cidade, assim, né? O público já conhece o festival, gerou toda uma atenção, assim. E justamente, acho que não só pela qualidade do evento, o que é bastante coisa, mas também porque ele atende um público muito específico, né? Tipo assim, acho que um festival de teatro e artes integradas na cidade, então também, sobretudo, Itajaí é uma cidade que produz muito teatro para criança, então, a ideia de fazer esse festival e integrar as artes também tem a ver com fortalecer as outras linguagens, a gente se relacionar, né, com outras linguagens para a criança e oferecer programação para que as crianças possam ver, além do teatro que é feito na cidade, em outros lugares do país, verem dança, acompanharem a literatura, acompanharem outras programações, né? E elas acabam arrastando os pais, né, Sim. para dentro do teatro, né? Isso que é importante também, né? Os pais e os professores, né? Eu acho que não tem como nem fazer arte para criança sem pensar esse papel, que é uma das discussões que tem acontecido hoje, que são há muito tempo, mas hoje tem uma importância muito grande, que é o papel dessa mediação. A criança, diferente do adulto, ela é um público que está sempre mediado, né? Então, seja pelos pais, pelos professores, diretores, ou pelos próprios programadores, os artistas. Então, pensar a arte que é feita para a criança tem muito a ver também com pensar essa mediação, que é o encontro do adulto com a criança, né? Que o adulto não seja uma pessoa que está lá exclusivamente para levar seu filho, seu aluno, né? Para essas as programações, mas que também seja uma programação em que ele possa ter esse encontro, levar o teatro para casa, o espetáculo de dança para casa, para a escola, essas discussões que acontecem que eu acho que são muito fundamentais, assim, né, quando a gente está falando de arte. O festival aqui ele tem como título Festival de Teatro e Artes Integradas para a Infância. O que seriam essas artes integradas? Ela tem a ver com você oferecer outras possibilidades de linguagem, né, de espetáculos ou de formação. Então, como eu falei, assim, a gente produz muito teatro na cidade, mas, por exemplo, se produz pouco trabalho de dança para criança no país, não é nem em Itajaí. No país se produz muito pouco, por exemplo, dança para criança. Então, o festival ele tem essa perspectiva, né, de cada vez mais trazer atividades, espetáculos ou atividade de formação que ampliem esse lugar, né? Que a gente veja teatro e daqui a pouco veja dança para criança. Tem, por exemplo, o encerramento do festival é um show de músicas de composições para criança, de músicos de São José, aqui de Santa Catarina. Então, a ideia é não só integrar as artes no mesmo evento, mas é oferecer a possibilidade de você também ver que tem muitas possibilidades de se comunicar, de se expressar e de trabalhar com o público infantil, né? E é mais difícil fazer teatro para criança? Elas são mais exigentes? São. É bem controverso isso, né? Porque, de uma forma geral, acontece uma coisa que é arte para criança. Vou falar do lugar do teatro, assim, mas a arte para criança, ela é muito... O público infantil é muito visto como um público comercial, assim, porque se produz muito para criança, porque tem essa demanda, mas também eu acho que tem um entendimento da criança como um ser menor, que pensa menos, que não é tão... Né, para a criança é mais fácil, porque a criança gosta de tudo. Mentira.
A criança, aliás, ela é um público muito mais sincero, né? Você vai saber na hora se ela não está gostando da apresentação. Então, eu acho que tem outras dificuldades. Eu acho que além da dificuldade que a gente tem, por exemplo, fazendo teatro para adultos, que são as dificuldades de sempre, de construir o espetáculo, de construir a comunicação, de ver se isso está acontecendo, se essa temática é relevante. Com a criança, você tem um outro cuidado por ser esse espectador que está se formando, por ter esse entendimento de que ela pensa de um lugar diferente, não menor, diferente, né? A criança tem outro entendimento, ela tem outro olhar. E acho que, sobretudo, fazer arte para a criança faz a gente voltar a dar essa bambeada, dizer assim, peraí, o que eu perdi no meio do caminho que eu não consigo mais olhar as coisas do jeito que eu olhava quando era criança, né? Então, acho que produzir arte para criança é muito rico nesse sentido, porque você tem que dialogar com ela. Não é eu, adulto, vou fazer uma coisa para você, para te ensinar alguma coisa, sabe? Tipo assim, não, eu estou fazendo com você. Então, é um diálogo constante, assim, né? E é um aprendizado, assim. Eu acredito, assim, que até um festival voltado para o teatro infantil, né? É interessante para poder tirar um pouco a criança desse mundo digital também, que é importante para ela, Sim. né? Mas também apontar outros caminhos, na realidade, né? Essa possibilidade a gente tem uma vivência digital já, né? Assim, as coisas já se embaralham muito, mas eu acho que é fundamental, sim, a gente trazer a criança, porque a gente está falando de criança agora, mas a gente trazer a criança com os adultos, e em outros momentos só os adultos, em outros momentos só as crianças, mas nos colocar nessa situação de convívio, né? A gente virou uma geração, adultos e crianças, que a gente não consegue mais ficar 30 minutos dentro de um lugar sem ver um celular, por exemplo, né? Essa percepção de que o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa muito importante lá fora, ela é bastante complicada, especialmente para o teatro, por exemplo, pensando em linguagem artística, né? Porque o teatro é um lugar que você vai ter que ficar uma horinha ali e aqui é a gente, né? Então, o próprio cinema era um pouco isso, né? Mas hoje em dia, a gente, com todo o acesso digital e com o streaming e tal, a gente vê um filme, a gente para a hora que a gente quer. Já tinha no videocassete, mas acho que hoje a gente já tem uma coisa né, com os smartphones. Você está vendo um filme postando que você está vendo o filme. Poxa, por que eu não posso só ver o filme? E o teatro não é isso, né? No teatro não dá, né? Se você ficar aqui pensando lá fora. Então, eu acho que a gente não pode, não deve ignorar todo o avanço e a contribuição que essa cultura digital, que essa convivência digital traz e todas as possibilidades. Mas eu acho que, sobretudo, o teatro, os espetáculos cênicos, as oficinas, elas são esse lugar de a gente precisa estar aqui dentro durante esse tempo e vamos esquecer um pouquinho lá fora, porque isso que está acontecendo aqui dentro é importante para depois a gente voltar ali e repensar um pouco a vida e olhar as coisas de uma maneira diferente, assim, né? Poxa, que bacana. E eu estou vendo aqui, né, que você já falou, né, levar pais e professores, né, que vai ter aí o agendamento, os agendamentos escolares, né, para as peças, né? Você acredita também que o teatro é uma ferramenta educativa? Sim. Eu acho que ele é fundamental, assim, eu adoraria que a gente pudesse ter mais possibilidades como essa, assim, né? Existem vários eventos hoje, por exemplo, em Itajaí, que vão às escolas, que trazem as escolas para o teatro, mas eu sempre desejo mais. Eu fui uma criança que vi pouquíssimo teatro na escola, tive pouquíssimo acesso à arte, assim, na escola, estou falando dos anos 80, assim, né? E, então, eu acho muito, muito rico que a gente tenha a convivência com a arte. Eu acho que esse para mim, é o principal sentido, vamos dizer assim, educacional da arte, porque às vezes o sentido não é você pegar uma peça para que essa peça ensine uma coisa. É isso, tipo assim, se eu como adulto tenho essa possibilidade de, eu vou ver um filme, eu vou ver um concerto, eu vou ver um show, e eu não preciso, ninguém precisa me dizer, olha, essa peça está me ensinando tal coisa, mas essa possibilidade que é sim educacional de você ter experiência na coisa, né, na arte, você ter o encontro. Eu acho que é fundamental, assim, a gente vai lembrar de muitas coisas depois de um tempo que foram importantes na nossa formação e que ninguém teve que explicar pra gente, assim, foi aquele filme que me fez olhar a coisa de um jeito diferente, né? Pois é. Então, oferecer arte na infância, fazer arte junto, né? Na infância é um negócio poderoso, assim, muito importante. E acostumar a criança já desde essa tenridade a ter contato, né, com o teatro é interessante, né? Hoje existem aí, aqui em Itajaí, por exemplo, essa oferta, como você já falou, bastante grande de teatro, de artes e tudo mais, espaços onde as crianças podem
frequentar, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento dela, né? Sim, e Itajaí é uma cidade que já de muito tempo tem um reconhecimento, assim, como uma cidade que tem uma produção cultural extremamente forte, né? Então, em todas as linguagens, assim, mas falando especificamente sobre o teatro para criança, Itajaí é uma cidade que tem tradição de grupos que estudam teatro para criança, que trabalham com teatro para criança, né? Que são grupos que vivem de teatro, que têm isso como seu ofício, e que, podendo fazer isso, também conseguem pesquisar a criança, né? Pesquisar, não a criança unicamente, mas o que é fazer arte para a criança. Que linguagens a criança já tem acesso na televisão, nas outras mídias, e se ela já tem acesso a essas linguagens, por que no teatro eu tenho que fazer, eu tenho que ir para esse mesmo lugar? Por que eu não posso encontrar outras histórias que ninguém conta para a criança? Eu acho que nessa programação do Festa Infante vai ser muito interessante, assim, porque tem várias obras assim que contam histórias que normalmente não são histórias que as pessoas estão acostumadas a ver nesse lugar comum, né? Tem um Graciliano Ramos, que é um Vida Seca montado para criança com bonecos, que é uma produção da cidade, da companhia etc e tal, Nossa. Que é um trabalho lindo, que acontece durante a semana no Sesc, ele acontece vamos para minha colinha aqui, na sexta-feira, às 15 horas no Sesc. Tem o espetáculo de abertura, que é A Menina e Sua Sombra de Menino, que é um espetáculo baseado num livro de um escritor chamado Christian Bruel, que fala sobre uma menina que vive com essa sombra de que o que você brinca é coisa de menino. Então, que é uma discussão que na literatura já está lá desde os anos 60, assim, 70, para a criança. Então, e que hoje no teatro a gente pode experimentar também outras possibilidades assim de conversa, né? Tá certo, Daniel. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Daniel Oliveto novamente sobre o Festa Infante, aí, que é o festival de teatro para crianças, que vai acontecer a partir do dia 30, no domingo, e vai até o dia 6 de julho aqui em Itajaí. Uma extensa programação que o Daniel também vai falar mais um pouquinho para a gente nos